Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Mais um videozinho ainda de introdução a respeito de Apocalipse, tá? Acho que esse é a introdução 4, se eu não estou equivocado. E nós vamos tratar um pouquinho sobre a estrutura do Apocalipse, tá? A estrutura do texto, ele foi montado para facilitar a memorização, tá? Por que memorização? Porque a gente precisa lembrar que nos tempos antigos não havia internet, não havia celular e não se tinha facilidade de se ter um livro na mão como a gente tem hoje a nossa Bíblia, e a gente pode aí consultar. Então, muitas igrejas tinham textos que revezavam entre elas. Então, semana aquele texto que eles tinham ficaria com aquela igreja, no outro mês iria para aquela outra igreja. Então, não se tinha facilidade como você tem nos dias de hoje. Então, quando as pessoas se reuniam para ouvir, elas precisavam memorizar. E a estrutura da escrita tinha que facilitar isso, né? Jesus, quando mandava o pessoal se sentar, é porque, ó, senta aí porque nós vamos falar mesmo. A gente vai repetir até que aquilo memorize, tá? E trabalhava-se muito o paralelismo, tá? Paralelismo, né? É você reunir ideias parecidas, entendeu? Em sequência. Então, olha só, eu vou abrir aqui a minha Bíblia e vou abrir aqui no Salmo 51, versículo 1, diz assim, ó. Deus, em tua graça, tem misericórdia de mim. Em tua grande compaixão, apaga as minhas iniquidades. Lava-me completamente da minha culpa e limpa-me do meu pecado, pois conheço as minhas iniquidades, meu pecado me confronta o tempo todo. Então a gente vê aqui uma repetição, né? Ó, Deus, em tua graça, em tua misericórdia. Depois embaixo, compaixão. Aí fala sobre apagar minhas iniquidades. Depois fala sobre lavar completamente da minha culpa. Depois fala sobre limpar. Então lava-me, limpa-me, apaga, graça, misericórdia, né? Então são repetições de palavras, repetições de ideia. Então aqui, no final das contas, o que ele está dizendo, olha assim, o Senhor tem condição de me apagar, de lavar, de limpar, né? De me tirar dessa condição de pecado. Se eu avançar e for até Isaías, no meu caso aqui é voltando à Bíblia, em minha versão os profetas vêm primeiro que o Salmo. Se eu for em Isaías 55, versículo 8 e 9 está assim, ó. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus caminhos não são os seus, diz Adonai. Como o céu está acima da terra, assim meus caminhos são mais altos que os seus, e meus pensamentos mais altos que os seus. Veja que ele começou, pois os meus pensamentos não são os pensamentos, os vossos pensamentos, né? E os meus caminhos não são os seus, diz Adonai. Como o céu está acima da terra, assim os meus caminhos, né, são mais altos que os seus, e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então a gente vê esse paralelismo acontecendo. E aí, o que mais parece acontecer na Bíblia é um estilo que nós chamamos de quiasmo, tá? Quiasmo significa de fora para dentro. Normalmente, a gente está acostumado, né, em tempos modernos, de que quando eu vou ler um texto, ele tem que ter um começo, um meio e um fim. No começo eu faço uma introdução, apresento os personagens, e aí no meio vai desenvolvendo a história e a gente fica angustiado para receber o final, né? Poxa, qual vai ser o final? Né? O auge da história é o final. Porém, nos tempos antigos não eram bem assim. No quiasmo, o meio do livro era mais importante. Então as ideias vinham de fora para dentro. Ou seja, se você pegar
o início e o fim, eles são as partes de fora. E o meio do texto é a parte de dentro. Então elas vêm trazendo as informações de fora para dentro, tá? E o áudio acaba sendo o meio do livro. Quer ver algumas coisas interessantes? Olha só. Apocalipse 1:1 diz assim: esta é a revelação de Deus, que Deus deu a Yeshua, o Messias, para que ele pudesse mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele comunicou ao enviar seu anjo a Yohanan, seu servo. Se eu pegar agora e avançar lá para o final da Bíblia, se eu entendo que há um paralelismo e que essas informações vão se repetir de fora para dentro, olha o que eu leio em, por exemplo, 22, versículo 6. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Adonai, Deus do Espírito dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Olha lá, no versículo 1, mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Então veja a informação se repetindo. O 22:16, por exemplo, vai estar escrito assim: eu, Yeshua, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho a respeito das comunidades messiânicas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Olha lá. A revelação de Yeshua, o Messias, para que pudesse me mostrar seus servos o que deve acontecer em breve. Ele comunicou enviar o seu anjo. Então, mais uma vez, anjo. O versículo 8, por exemplo: eu, Yohanan, sou aquele que ouviu essas coisas. Quando as ouvi, caí de pé. Se eu for aqui para o começo, né? Vai estar escrito no versículo 2 que Deus deu testemunho da palavra de Deus, testificou tudo que viu sobre Yeshua, o Messias. Abençoado que lê e ouve as palavras da profecia, conquanto obedeça o que está escrito, pois o tempo está próximo. Eu queria, na verdade, ler: ele comunicou ao enviar seu anjo a Yohanan, o seu servo. E assim a gente vai tendo uma série de coisas que vão repetindo. Vou pegar aqui mais uma. 1:7 diz assim: olhem, ele vem com as nuvens, todo olho verá, incluindo os que transpassaram, todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Sim, amém. Se eu for lá para o 22:12, vai estar assim, preste atenção, disse o: venho em breve, e minha recompensa está comigo para dar a cada pessoa de acordo com o que tem feito. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ou seja, ele é aquele que era e que vem. Então a gente vê essas informações sendo bastante repetidas. Vou pegar aqui 1:17 ainda, que vai estar sendo dito: quando vi cair a seus pés como morto, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Então a gente já falou sobre essa informação sendo repetida aqui no texto. Então a gente tem muito isso acontecendo. Se a gente for pegar, por exemplo, a comparação entre as 7 trombetas e as 7 taças. Então, por exemplo, eu tenho as primeiras 7 trombetas acontecendo o quê? Na terra. Capítulo 8, versículo 7. A sétima das 7 taças, a primeira taça no 16:2 também é na terra. Você tem o mar na segunda das 7 trombetas, você tem o mar na segunda das 7 taças. Você tem, por exemplo, rios e fontes sendo citada na terceira trombeta. E você tem rios e fontes citadas na terceira taça. A quarta taça fala sobre sol, luz e estrelas, no capítulo 8, versículo 12, enquanto nas 7 taças nós vamos ver a quarta sendo o sol apenas, 16:8. Aí você tem a quinta trombeta sendo o poço do abismo, já no capítulo 9, versículo 1. E aí você tem, nas 7 taças, você tem o trono da besta,
no 16:10. Então, o poço do abismo é um local de escuridão. O trono da besta também é um lugar de escuridão. Então, você pode fazer o paralelismo. Aí você tem a sexta trombeta lá no rio Eufrates, né? E aí você também tem as 7 taças acontecendo também na região do rio Eufrates. E aí você tem raio e granizo finalizando das 7 trombetas. E também as 7 taças finalizando entre raios e granizos. Bom, eu vou tentar mudar a tela aqui. Não sei se será possível. Deixa eu ver. Não será possível. Mas eu queria muito mostrar para vocês um desenho que eu fiz justamente mostrando o quiasmo, né? Então, só para vocês entenderem, o Apocalipse, ele começa com uma introdução, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20. Essa introdução vai fazer paralelismo com a conclusão, que está lá em 22, no capítulo, do versículo 6 até o 21. Aí você tem ali as 7 igrejas, né, o trono de Deus Pai, o Cordeiro, os 7 selos. Tudo isso a fazer paralelismo com o trono de Deus, com o juízo, com o cavalo branco, né, com o milênio, a nova Jerusalém, né? E o que vai fazer a distinção disso daí é um interlúdio. A gente tem um interlúdio que fala sobre os 144 mil lá no capítulo 7, e a gente vai ver esses 144 mil novamente sendo citados no meio do livro, né? No final, na meado do livro para ali, né? Do capítulo 14 ali para frente, 13 para 14. Você tem também ali falando sobre as 7 trompetas, as 7 pragas, as 7 taças, né? Você vai ter a medição do santuário acontecendo no capítulo 11, você vai ter a medição da Nova Jerusalém no capítulo 21, e assim por diante a gente vai vendo muita coisa acontecendo. E onde é que está o meio? Onde é que é o ponto principal do livro do Apocalipse? O centro está ali onde eu tenho a citação do dragão e a mulher, no capítulo 12. Novamente o dragão e a mulher citada, né, ali ainda no capítulo 12, tá? E fala sobre as duas bestas. Mas no centro de tudo isso está o conflito cósmico, que é citado ali no capítulo 12, versículo 7 ao 12. Ou seja, capítulo 12 e capítulo 13, início do capítulo 13, são o centro do livro. Todo livro quer te chamar a atenção para essa parte, sobre a briga dos anjos contra os anjos caídos, né? E a separação da igreja, né? O afastamento da igreja da presença de Deus. Então, esse é o auge dessa sequência do Apocalipse. É por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender, porque a gente quer chegar no final e entender que está resolvido o assunto. Sendo que aqui o objetivo o auge é conflito cósmico. E em cima do conflito cósmico as coisas vão se resolvendo. Amém? Pouco confuso. Confesso que eu deveria ter gravado essa aula no computador, porque aí poderia projetar isso para vocês, acho que ficaria muito mais fácil. Mas eu vou tentar deixar, não sei se é possível deixar uma foto nos comentários aqui, eu vou tentar ver se é possível. Deus abençoe a vida de vocês. Shalom.